primeiro, boa tarde a todos. Eu sou o Leandro da Conex. Vou moderar aqui esse workshop número 2, que fala sobre internet e telecom, caminhos para uma regulação convergente. E aí, na mesa aqui comigo, tem o Abraão Balbino, que é superintendente da Anatel, a Ana Paula, que é representante da Câmara INET, o Lucas Galinto, que é diretor da GSMA, o Marcelo Merrias, que é gerente executivo de políticas públicas da TIM, e o Percival Henriques, conselheiro do CGI, BR. Então, a gente vai começar aqui pelo Abraão. Por favor, Abraão. E aí, a gente tem o nosso painel aqui, vai funcionar da seguinte maneira. Cada um vai ter ali uns 5 minutinhos para dar uma introdução, um apanhado geral sobre o tema. A gente depois faz aqui algumas perguntas e abre para perguntas da plateia aqui. Então, Abraão, a palavra é sua, por favor. Bem, obrigado, Leandro. Uma boa tarde a todos. É uma alegria voltar aos eventos presenciais. Eu entendo que esse contato é fundamental. A riqueza que a gente tem com o cafezinho, ela é inigualável. Não é nem pelo caso do cafezinho, é pelo corredor mesmo. A gente não consegue isso virtual. E, bom, falar desse assunto, até estava brincando com o Leandro que eu não sei o que eu ia falar. Mas vamos tentar improvisar aqui. O que acontece, pessoal? Quando a gente vai falar de regulação, a gente sempre tem que ter em mente que a regulação ela não pode existir porque eu acho bonito, porque eu acho legal, porque é interessante ter um regulador. A gente fala, o que é uma regulação convergente? Primeiro, a gente precisa ter em mente que a necessidade da regulação ela se dá pela existência de falhas de mercado. Falhas de mercado que fazem com que um ambiente trabalhe de forma ineficiente, cujas relações entre os agentes econômicos ela se dá de maneira inefetiva e que, em geral, o excedente econômico existente naquele ambiente, ele está num nível inferior ao desejado. E aí você tem, em geral, muita concentração de mercado, você tem outras formas de visualizar isso. Em geral, também, nós observamos que ambientes com muitas falhas de mercado demandam uma ação normativa não só para tentar corrigir as falhas de mercado, mas também para dar segurança jurídica para os agentes econômicos, porque os agentes econômicos eles precisam de um ambiente de certeza normativa, de segurança normativa, porque os seus negócios exigem isso. Só que não adianta você ter uma regulação que exista num ambiente que tem falhas de mercado se essa regulação não ser efetiva. Vocês vão compreender onde eu quero chegar, mas vamos pensar. Quando a gente estuda regulação, existe um paradigma, um modelo que diz o seguinte: o regulador eficiente ele é aquele regulador que ele é onisciente, onipresente e bem intencionado. Ou seja, ele sabe de tudo, ou seja, não tem assimetria de informação. Ele tem poder para fazer aquilo que for necessário e ele está bem intencionado para fazer isso. Se você tem um ambiente em que o ambiente regulatório não tem isso, não adianta você ter um regulador. E telecomunicações, se a gente for analisar telecomunicações, é um ambiente que ficou consagrado, principalmente a partir dos anos 90, como um ambiente que demandava regulação, porque, claramente, esses pressupostos estavam presentes. Eles estavam presentes porque você tinha infraestrutura, você tinha monopólios naturais, você tinha várias falhas de mercado,
várias facilidades essenciais na infraestrutura, e um ambiente que exigia uma ação normativa para reequilibrar economicamente as oportunidades e criar incentivos para a maximização do bem-estar. Estou falando um economês aqui, mas para a gente poder compreender que quando a gente fala da evolução da regulação, a evolução desse ambiente, a gente precisa compreender que tem uma razão de existir. A regulação ela não existe se esses pressupostos não estiverem presentes. Por que não existe o regulador, a Agência Nacional das Casinhas de Cachorro-Quente? Porque as casinhas de cachorro-quente, qual que é a falha de mercado para montar uma casinha de cachorro-quente? Eu compro os insumos num atacadão desses da vida, que tem salsicha a granel, tem maionese a granel, você compra um pacote de batata palha desse tamanho, baratinho, e eu monto a minha casinha de cachorro-quente. O preço da casinha de cachorro-quente não vai ser determinado por mim. Se eu quiser vender o cachorro-quente a R$50 e tiver uma casinha de cachorro-quente do meu lado vendendo a R$5, se o meu não for muito gourmet, muito estiloso, eu não vou vender meu cachorro-quente. E simplesmente eu entrar ou sair desse mercado não vai afetar os preços desse mercado. Agora, no setor de telecomunicações, se eu tenho 4 players, eu saio desses 4 players para 3 players, muito possivelmente os preços desse mercado vai ser afetado, seja o preço, seja a quantidade de serviço, de maneira que eu tenho que intervir e eu tenho que colocar lá remédios para esse mercado funcionar. Estou falando aqui só em hipótese, tá, gente? Isso não existe no Brasil. E o que acontece? De uma forma bem objetiva, aonde nós estamos hoje? Nós estamos numa transição. E por que nós estamos numa transição? Não porque as falhas de mercado deixaram de existir, elas continuam existindo. Tanto é que se existem, eu já ouvi falar, para que a Anatel regula a ILD? Não precisa mais, ninguém mais quer ILD. Por que a Anatel regula a interconexão? Não precisa mais regular a interconexão. Tá, se você chega para um paciente como eu, que tem tem hipertensão crônica e que tem que tomar remédio, eu estou bem, se você medir minha pressão agora, ela vai estar 12/8. Aí, deixa eu te tomar um remédio para você ver. Então, as falhas de mercado tradicionais de telecom não deixaram de existir. Elas não deixaram de existir. No entanto, grande parte dos problemas tem sido resolvida ao longo dos anos. Significa que não existam outros? Significa que existem vários. Só que existe algumas questões que estão eclodindo, fruto de uma mudança muito clara no modelo de negócios e nesse ambiente digital, porque esse ambiente digital ele está mudando. Eu vou dar um exemplo, já para encerrar a minha fala, que a minha fala é muito mais provocativa, porque eu imagino que a gente vai, ao longo do processo, tentar dar mais respostas. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos o leilão do 5G, tem um ônibus, um caminhão, lá na entrada. Quem teve a oportunidade de ir lá? Quem não se quiser ir... Lá tem um óculos de realidade aumentada, e aquele óculos de realidade aumentada te permite ver em 3D e interagir com um motor, em que você pode brincar com o motor, bem legal. Então, você está fazendo propaganda? Não, estou falando do 5G. Vamos supor que daqui a algum tempo, alguma dessas grandes corporações e grandes big techs lancem um óculos de realidade aumentada em que você consiga usar o óculos normalmente e, ao mesmo tempo, conseguir ter interações de realidade aumentada a partir do seu óculos. Ora, se você está andando na rua, é bem provável que você vai ver placas de publicidade. Aí vamos pensar que alguns de vocês aqui, resolvam fazer um negócio super inovador, que eu quero colocar anúncios nas placas de publicidade, não mais anúncios na placa, mas anúncios que eles aparecem para cada tipo de óculos, para cada pessoa que está andando na rua, aparece um anúncio diferente. Bom,
Tecnologia para isso já existe, porque se eu consigo ver para o meu login, para cada login diferente de um computador, você vê, de acordo com o perfil de navegação, anúncios diferentes. Você colocar um anúncio diferente a partir de um óculos de realidade aumentada, sendo que o óculos também já existe, basta alguém ter essa ideia e fazer isso acontecer. Só que é uma diferença fundamental, que os dados que trafegam a partir do meu óculos precisam estar muito mais abertos, disponíveis, com interfaces abertas, num ambiente interoperável que envolva não só prestadores de telecom, grandes plataformas, grandes provedores de serviço de aplicações que não estão mais num data center que está lá na Sibéria, mas que precisa estar num data center a, no máximo, 1 quilômetro de onde eu estou. E esse ecossistema digital, para que aconteça, eu não estou falando mais de interconexão como uma falha de mercado, eu estou falando de interoperabilidade entre plataformas como uma falha de mercado. E as falhas de mercado, portanto, novas falhas de mercado vão surgir. E a pergunta que eu faço é, esse ambiente, e aí eu vou encerrar minha fala concluindo, e eu quero que vocês concluam. Esse ambiente precisa de segurança jurídica, precisa de ação, de algum certo nível de ação regulatória para disciplinar as relações, para garantir proteção do consumidor, interface entre os agentes econômicos, para garantir equilíbrio ou não? Essa é a pergunta que eu deixo e eu retorno a palavra para o Leandro para a gente debater um pouquinho. Obrigado. Obrigado, Abrão. Bom, vou passar a palavra aqui agora para o Périx, do CGI, para ele fazer também as suas considerações iniciais. Percival. Desculpa, Percival, desculpa. Tá tranquilo. Tem gente que me chama de Percivaldo, Périx é mais bonitinho. Desculpa. Então, tranquilo. Primeiro, cumprimentar a todos, a todas, cumprimentar a mesa, Leandro, tá? Abraão, que acabou de falar. Né? Então, bom que eu seja o segundo, porque eu queria partir da fala do Abraão. Eu acho que assim, é muito interessante a gente estar falando aqui de convergência e, ao mesmo tempo, a primeira fala ela desce ao detalhe específico de das visões que eu queria colocar aqui. A visão de mercado. A visão de mercado é a visão do regulado, né, como se a falha de mercado ela pudesse ser um fim em si só. Obviamente que para a agência reguladora, que está com aquele papel na mão ali, que está com aquele seu objeto, e já foi, inclusive, muito atacada, ou na hora que você foge do escopo, eu fui de regulador, fui do Inmetro durante 7 anos, e eu sei como é isso, como é a disputa. O Ministério da Agricultura vai lá, rastreamento de boi, só chama o Inmetro, que estava em especialidade para fazer aquilo, mas como ele tinha o seu core ali, todo um interesse em estar regulando, inclusive do monopólio interno de servidores, essa coisa toda, só chamou o Inmetro para resolver um problema lá atrás do chip do boi, quando a Rússia parou de importar carne, porque descobriram os caras colocando chip no boi depois do boi morto, só nas orelhas lá, só para apresentar. E assim, aí, quem poderia resolver do ponto de vista de credibilidade como ponto focal, era o Inmetro, chamou o Inmetro, e depois tira o Inmetro, porque nós vamos continuar regulando a nossa falha de mercado aqui, de acordo com a nossa visão, de acordo com o nosso interesse e com aquelas correlações de força naquele tempo. Então, nesse sentido, eu queria dar um segundo exemplo para uma coisa que eu vim pensando esses dias, quando fui chamado para cá, era um exemplo que não tem nada a ver com telecomunicação, nem com orelha de boi, como falei aqui, mas com água. O Rio Paraná é um rio navegável que tem aquelas balsas que levam soja e alimentos e tal, e é provavelmente o segundo melhor exemplo de transporte fluvial do Brasil, talvez fora os rios da Amazônia, que mais tem um potencial de capacidade econômica. Bom, aí há uma concessão para uma usina hidrelétrica no Rio Paraná.
instala-se a usina e o objeto principal é a água, regulada pela ANA. Aí a usina está regulada pela ANEEL, usina hidrelétrica. Os barcos, lá pela Agência Nacional de Transporte, ANTAC, né? ANTAC. E se não tiver barco, o caminhão que leva até o barco, pela ANTT. Bom, pois bem, começa o período de estiagem. A hidrelétrica se resolve com a ANEEL, né? Olha, precisamos garantir que não tenha falta de energia, precisamos garantir a segurança da energia e tal. E aí, fecha a comporta, baixa a água do rio, o barco, a balsa, não pode navegar. Impacto, sobe o preço do commodity, do alimento, sobe o preço do transporte. E aí você tem a agência reguladora do transporte aquaviário, não pode fazer nada. A agência reguladora da energia está lá resolvendo sua falha de mercado, perfeito, porque para ela a falha de mercado era faltar energia, não vai faltar energia, porque a gente segurou a tempo a água, vai continuar, aí regula um pouco mais, colocando um adicional no preço, bandeira vermelha, que as pessoas reduzam o consumo, tal, e trata só. Mas por rio abaixo, está a desgraça lá, sobe o combustível, tem que trazer caminhão, aumenta o tráfego de caminhão na estrada, e já vem a NTT que tem que regular aquilo lá. E, nesse sentido, tudo que se mais queria seria uma regulação convergência, onde essas 5, 6 agências conversassem, e parece até que, talvez até pudessem uma só fazer o mesmo trabalho. Tal. Agora, nasce de onde? Nasce exatamente porque nós só enxergamos uma parte da equação. Então, estamos lá na falha de mercado. Porque, antes de se pensar em convergir a regulação, pensa, para que regulação? Então, assim, tem algumas coisas de boa prática de regulação que a gente aprende por aí, ó, não se regula tecnologias, se regula no sentido mais amplo. A gente não tem falado em ecossistema, é preciso entender qual é o ecossistema que a gente vai regular. Quem são os atores? O ator, você tem o consumidor, né? Você tem o fornecedor de serviço e seus concorrentes, e você tem também o Estado e seus interesses. Então, se você, voltando princípios, né, de política de Estado, e aí eu não vou entrar no sentido de discutir se é um Estado mais liberal ou menos liberal, até porque isso é uma zona, né? Você, por exemplo, voltando a regular a energia elétrica. A energia elétrica, você está falando agora da venda da Eletrobras, essa questão toda, mas as companhias que já estão privatizadas, por exemplo, elas são obrigadas a comprar uma parte da energia de Itaipu, mesmo que seja mais cara, até porque é mais caro, mas tem que comprar Itaipu para resolver Itaipu por conta de alguém que disse que tinha que fazer com base, não numa falha de mercado, mas com base em outro princípio qualquer. E é desse princípio que a gente precisa até discutir. Esses princípios gerais que tinham que vir antes de se decidir a regulação, primeiro, você precisa controlar e precisa ter uma governança dos recursos escassos, os recursos finitos. Então, se você tem frequência do espectro eletromagnético, que é finita, tal, você precisa regular, até para disciplinar isso. E a forma como você disciplina, a técnica que você usa, se você cobra, se você elege prioridades, então, isso é o que a gente já conhece, mas nasce do princípio que precisa ser regulado. Então, aí, não tem que alguém dizer, eu não vou regular porque nós vamos fazer uma autogestão, tal, a não ser que fosse numa sociedade utópica, perfeita, onde todo mundo soubesse o seu papel na sociedade e tirasse dela somente aquilo que for extremamente necessário. Isso não existe, todo mundo quer tirar o máximo possível, e aí é onde o regulador mais tem trabalho, porque se você tem um governo bem intencionado, quer dizer, a questão da intenção, bem intencionado, que quer regular no melhor do interesse público, ou no melhor
da organização, que acaba sendo interesse público, você tem, por outro lado, cada um dos regulados, dos fornecedores, que quer tirar o máximo possível, dentro do seu legítimo interesse, tem um legítimo interesse para tirar o máximo possível daquele mercado. E aí, se ele puder colocar uma barreira técnica, o que é barreira técnica? Aquela regulação que não serve para nada, a não ser para impedir que o outro entre. Lá em concorrência, com direcionamento de uma licitação, por exemplo, mas você pode ter uma barreira técnica, por exemplo, setor de tubo de PVC. Tem dois grandes concorrentes, a Tigre e a Manco, chegaram lá na BNT e colocaram que uma regra contra as boas práticas de regulação, que diz que você tem que regular pela performance e nunca pelo design. Mas o que é que eles fizeram? Tubo tem que ter, no mínimo, tantos milímetros. Tubo de água, de PVC. Por que isso? Eles dominavam a cadeia produtiva do tubo, ou seja, a matéria-prima estava na mão desses dois. Então, quanto mais se gastasse para fazer um tubo, mais a fábrica ficaria pouco competitiva. Quando, na verdade, a regra deveria ser: um tubo deve resistir a tantos bar de pressão. Porque se o cara conseguisse uma técnica que, com menos matéria-prima, o tubo mais fino, fizesse mais resistente, estaria. Mas isso fez com que mais de 100 fábricas no Brasil fossem fechadas, porque chegava o representante dos dois interessados no Ministério Público Estadual e dizia: está aqui na BNT e tal, e essa aqui não está cumprindo. Bom, os caras iam para o Inmetro, pedir para o Inmetro fazer a medição, até que a gente conseguiu mudar a própria norma técnica na BNT. E por que aconteceu isso? Porque uma legislação, o Código de Defesa do Consumidor, passou a dizer que norma técnica devia ser obrigatória. E existe uma regrinha aqui: regulamento é obrigatório, norma técnica é voluntária. Né? E aí o Código de Defesa do Consumidor disse que tem que obedecer norma técnica, que ficou assim, a partir da lei, que tudo é obrigatório. Se o Ministério Público quiser, ele obriga você a cumprir uma norma técnica, mesmo aquelas normas que não são regulamento, aquelas normas de adesão voluntária. Então, nada passou a ser voluntário. Bom, então, isso é muito complexo. Então, concluindo e colocando até mais dúvida ainda, eu acho que a discussão ela precisa ser antes. Abstraindo todo e qualquer interesse secundário, qual é o interesse maior? Se há uma questão técnica legítima, que é aquela de recursos escassos, ali você já aplica a técnica. Se é outra, você vai regular em razão da economia, em razão da soberania nacional. Nessa questão de telecomunicações e de internet, a palavra da moda agora é soberania de dados, ou soberania digital. Dois eventos que eu tive semana passada na Europa, só era o que falavam. Tem razão da guerra da Ucrânia, que querem tirar a Rússia da internet, ou querem discutir como é que você protege seus dados, nacionaliza os dados. Então, isso no Brasil estava em prática na década de 70. Antes da gente fazer a primeira conexão de internet entre duas universidades, a USP e de Massachusetts, era proibido que se tivesse dados extrafronteiriços, né, dados fossem transmitidos para cima. Eu falei: como é que você ia mandar um e-mail? Bom, isso foi revogado. Hoje volta a se discutir isso com base no interesse nacional. Então, todas essas questões elas precisam ser respondidas antes de você ir para a questão da falha de mercado específico. Porque, se você cuidar da falha de mercado específico, cada um vai cuidar da sua, assim como em cima do mesmo rio regulado, ou pseudo-regulado, a ANEEL cuida do seu interesse, a agência de água cuida dos seus interesses, e cada empresa vai tentar sobreviver dentro dos seus interesses, dentro da sua capacidade, e as pessoas ficam sem entender qual foi o princípio que norteou aquela bagunça toda. É isso que eu tinha inicialmente. Obrigado, pessoal. Desculpa ter errado a primeira vez. Não, tranquilo. Bom, vamos para o Lucas Galito, da GSMA, por favor. Acho que tem uma apresentação, né? Sim. Você, por favor. Obrigado, Leandro, e boa tarde. Eu peço desculpas pelo meu português primeiro e agradeço a Telebrasil pelo convite. Então, se temos as
Slide. Eu sou o Lucas da GCMA e queria compartilhar com vocês. Não, essa não é muito boa, mas não é minha. Eu quero compartilhar, então, para alguns que lembram, já 5 anos atrás, a GCMA publicou um relatório sobre a Internet Value Chain. E agora, faz 3 semanas atrás, publicamos uma atualização desse relatório. Tá, a próxima. Então, essa versão atualizada fala um pouco dos desequilíbrios de mercado entre as operadoras, provedores, não? que nós achamos que podem colocar em risco as perspectivas de crescimento global. Né? Tem alguns fatores, como a regulação assimétrica, alguma coisa se falou ontem, taxas setoriais, custos de espectro, não? Que interferem nos modelos de negócio. Então, o que a gente está vendo? Não? Estamos vendo que a penetração ao acesso à internet estão crescendo exponencialmente. Nos últimos 5 anos, um crescimento de mais de 44%. Isso também tem implicâncias no tráfego. O consumo global de dados também apresentou um aumento significativo nos últimos anos, mais de 34% ano sobre ano agregado. Então, vemos um uso massivo em aumento, e aproximadamente 80% desse tráfego são vídeo e conteúdo. Então, quando vemos a cadeia de valor da internet, que vemos ao longo dos anos, vemos que tem um crescimento geral, que é uma coisa boa. Isso significa que o pastel está sendo maior, não? A bolo. Isso. As receitas aumentaram, né, até quase 7 trilhões para o 2020. E tem um tema que é também qual é o papel que tem cada um dos atores na cadeia da internet. Né? Então, uma preocupação são também os retornos de capital que têm impacto nos investimentos do setor. Então, os principais desafios que a GCMA vê são basicamente três eixos. A sustentabilidade das redes, outro, repensar a regulação para a era digital, e o Abraão falou alguma coisa, né? Ter entidades que entendam o ecossistema digital como um todo, né? E políticas que visem a expansão para toda a cadeia de valor. Não? E tem diferentes approaches hoje. Tem, por exemplo, a Europa está discutindo sobre o Internet Fair Share, né? Ou sobre o Fair Share. Tem os Estados Unidos, que tem um approach diferente. Né? Eles estão falando sobre contribuições para fundos sectoriais. Né? Quem tem que contribuir? Somente as teles, também empresas de internet, como se vão utilizar? Isso é uma conversa que está acontecendo agora. Provavelmente a América Latina também está desse lado. A GCMA está preparando um relatório, que acho que vai estar pronto para final do ano, sobre o uso de fundos sectoriais. Quem está contribuindo, qual é o seu impacto. Né? Temos também outro approach, já acho 2018, a modificação do Title II nos Estados Unidos, que modificou a neutralidade da rede. Muitas pessoas achavam que a internet ia morrer, que coisas iam acontecer. Nada disso aconteceu. Né? Ficou um círculo virtuoso. A penetração da fibra aumentou, a penetração de banda larga móvel aumentou. Então vemos que temos que pensar políticas que visem para a expansão de toda a cadeia de valor. Então, finalmente, coisa que eu já falava, pensar um círculo virtuoso, né? Uma cadeia tão forte quanto o seu elo mais frágil. E a continuidade de poder alcançar todo o potencial tecnológico, né? Eu gostaria de falar de drones, de carros autônomos, né? Mas tudo isso começa talvez com algo tão simples como poste, né? Porque os carros vão estar conectados aos postes. Então a infraestrutura é importante, é fundamental para depois falar de coisas mais sexys, né? Como os carros
conectados, drones. Sim. Post não é sexy, post. Eu não quero falar de post. Eu acho que temos uma possibilidade, né, de tornar esses posts em inovação tecnológica. E, finalmente, nós temos um newsletter que tem um código QR, podem se cadastrar, onde nós lá publicamos relatórios, informação atualizada. Então, se você quiser receber, ou se você quer receber algo sobre os novos relatórios da GCMA, ok, está lá na tela. Invito para vocês cadastrar-se e agradeço uma vez mais e retorno a palavra para você, Leandro. Obrigado. Bom, na sequência, vamos já passar a palavra para a Ana Paula, para ela poder também fazer seus comentários iniciais. Leandro, muito obrigada pela palavra e agradeço, em nome da Câmara Inet, a oportunidade de participar aqui no seminário para discutir um tema que é tão antigo e tão atual. Né? De certa maneira, a gente vem discutindo a questão da convergência regulatória, num primeiro momento, a convergência dos próprios serviços de telecomunicações, e uma discussão de em que medida isso conversa com a internet já há alguns anos, e talvez com algum tempero, alguma novidade, mas a discussão realmente ela não é nova. Eu vou puxar um pouco alguns dos argumentos que foram trazidos, porque eu acho que é muito importante para a contextualização do tema. O Abraão começou falando, né, as premissas que levam a uma regulação, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa discussão para não se afastar justamente dessas premissas. Ainda que se olhe para problemas atuais, a resolução do problema atual ela não deve vir de um copy and paste de um modelo de algo que funcionou no passado e que não necessariamente atende às mesmas premissas. O que eu quero dizer com isso? Quando se estruturou o setor de telecomunicações, e no Brasil, e não diferente na Europa, de fato, a gente tinha uma situação de movimento se caminhando para fora de uma situação de monopólio, uma situação de abertura de mercado, em alguns casos oligopólio, em alguns casos uma abertura efetiva, e uma necessidade de organizar aquele novo cenário. Acho que o Abraão tocou muito bem nas premissas, né, de você, de fato, detectar falhas de mercado, você, de fato, detectar a utilização de recursos escassos, seja numeração, seja espectro, e aquilo ser uma justificativa para um grau de intervenção regulatório que permita a garantia do uso do recurso público e a organização de um determinado mercado. É lógico que, com o passar do tempo, até mesmo o peso dessa intervenção regulatória no setor de telecomunicações ele passa a ser questionado quando se tem, né, um mercado que vai virando muito mais competitivo, onde as falhas de mercado vão sendo equacionadas, e aqui não necessariamente eliminadas, mas elas vão sendo equacionadas e uma competição efetiva surge nesse mercado. Então, essa é uma situação quando a gente olha o mercado de telecomunicações. A internet, propriamente dita, ela vem num contexto muito diferente, né? Começa que, quando eu tenho o surgimento da internet, desse ecossistema digital em torno da internet, eu não tenho a barreira de entrada ou o acesso ao consumidor que se tem no caso dos serviços de telecomunicações. O que eu quero dizer com isso? Quantos de nós já não vimos serviços de internet serem substituídos ao longo do tempo? Quem diria, há décadas atrás, que o Orkut ia sumir? Né? O Orkut era onde a vida acontecia. E, hoje em dia, falar de Orkut já é um depoimento a respeito de uma certa idade. Né? Hoje em dia, os jovens não sabem nem o que isso significa. As redes sociais que a gente tem hoje, talvez daqui a 10 anos, não existam, tenham outros nomes e sejam completamente reinventadas. Então, eu acho que a gente não pode fazer um espelhamento das discussões que se teve na estruturação das telecomunicações quando a gente olha para esse desenvolvimento propriamente dito da economia digital. E aqui
eu acho que a gente tem algumas referências super importantes em termos de estruturação desse mercado, que se busca em alguns estudos da OCDE, em termos de estruturação da internet mesmo, ou mesmo alguns estudos mais novos do BEREC, no sentido de olhar para a dinâmica da estruturação do fluxo de dados na internet e pontuar a diferença que se tem em termos de arquitetura mesmo, em termos de rapidez e inovação tecnológica que se ocorre nesse ecossistema e, de certa maneira, um grande mérito. É um ecossistema que, por ter acontecido simultaneamente no mundo inteiro e por conta da própria natureza da internet, não sufocado por barreiras locais, ele permitiu que acordos voluntários fossem sendo criados e desenvolvidos, tanto que hoje nós vimos, no último, e talvez o Percival possa até ter esses números, mas o CGI tem estudos que mostram o volume de tráfego de internet que a gente tem nos PPTs no Brasil, que antigamente você só tinha uns 70%, 80% em São Paulo, hoje, de fato, você tem uma pulverização relevante e tudo que aconteceu de uma maneira bastante orgânica dentro do ecossistema, e sem que houvesse a necessidade ou a detecção de uma falha de mercado que justificasse a intervenção de um regulador para endereçar essa falha de mercado. Então, eu pontuo essas questões porque eu acho que são premissas importantes para a gente começar a ter essa conversa. E daí, acho que o Lucas trouxe pontos importantes a respeito de crescimento mesmo de tráfego da internet. Sem dúvida nenhuma, esse crescimento ele tem sido constantemente relevante nos últimos anos, mas a gente também tem que considerar que o crescimento exponencial não implica um custo exponencial decorrente dele. A gente tem uma atualização tecnológica que permite que o investimento nessa infraestrutura, de fato, não acompanhe, o custo de investimento não acompanhe necessariamente o crescimento do tráfego. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao examinar esses números e, novamente, tentar fazer um espelhamento dos reflexos desses números quando a gente compara esses dois setores de maneira isolada. E, por fim, um cuidado que eu acho que a gente precisa ter, que é o argumento de olhar para setores que cada vez estão mais próximos e olhar e justificar uma intervenção com a argumentação de assimetria regulatória, né? A lógica da assimetria regulatória, a lógica da assimetria, ela pressupõe que eu esteja comparando coisas iguais e tratando coisas iguais de maneira diferente. Quando a gente olha a estruturação do setor de telecomunicações e a estruturação do setor da economia digital, né, ou da internet, como a gente tende a falar, eu não estou comparando coisas iguais. São ecossistemas interdependentes, não há dúvida, interligados, não há dúvida, mas eles não são a mesma coisa, né? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao fazer o exercício de, e talvez a provocação, né, justamente do painel, da convergência regulatória ou da unificação de todos esses conceitos dentro de um mesmo bowl, um mesmo balde, como significando a mesma coisa. Então, acho que, com isso, tento juntar um pouco as contribuições que foram trazidas aqui e encerro essa contribuição inicial para o debate. Leandro, muito obrigada pela palavra. Obrigado, Ana Paula. Bom, passando aqui a palavra para o Marcelo da TIM, para também suas considerações iniciais. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos aqui que estão nesse painel, nesse workshop. De fato, acho que eu queria resgatar uma fala inicial do Abraão, quando ele fala da felicidade, a gente reencontrar os amigos. Eu venho em painéis, acho que desde 2008, então, de fato, eu não me lembro de tantos abraços genuínos quanto a gente teve hoje. Então, realmente, entre ontem e hoje, é legal, é bom sentir de novo todo mundo feliz em encontrar aqueles que gostam e que muitas vezes a gente está em lados contrários ou no mesmo lado, mas é um setor sempre muito camarada em relação às brigas que a gente tem que brigar. Então, acho que isso é realmente um ponto de muita felicidade, pelo menos pessoal, para mim. E eu queria começar assim o nosso painel. Acho que
a minha participação no nosso painel, na verdade. O Abraão deu para a gente uma aula muito clara aqui do que é a economia e da perspectiva do porquê dentro da economia você regula. Então, acho que contribuiu muito para a gente. Eu acho que ele trouxe um ponto interessante, não vou tentar fazer ilações em cima do que ele concluiu, mas tentando pegar o gancho do remédio de pressão, além de você não poder tirar o remédio de pressão, os laboratórios continuam investindo para que os remédios de pressão fiquem melhores, né? Então, acho que também é uma função do regulador entender, a partir daquilo que foi amadurecido como solução para uma falha de mercado, se aquela solução, de fato, hoje pode ser mais inteligente, menos custosa, mais otimizada. Então, acho que também é um ponto importante de a gente conseguir entender, até em termos de competências mesmo. Será que a Anatel hoje, por exemplo, aqui falando naquele setor que eu conheço bastante de prática, né, poderia ter mais competências, poderia trabalhar em uma cadeia de valor um pouco mais ampla, até para poder endereçar alguns dos pontos que a Ana trouxe. Então, são reflexões, acho que, muito importantes. O Percival trouxe para mim aqui alguns dilemas que realmente filosóficos muito curiosos, porque eu nunca tinha parado para pensar que tinham tantos órgãos reguladores envolvidos no ecossistema produtivo do Rio Paraná. Então, realmente, o meu caso mais perto aqui é o caso dos dutos e dos postes, né, quando a gente vê a Anatel interagindo com a ANP, com a ANEEL, e já é complexo. Então, imagino quando a gente tem que ponderar valores assim absolutamente diferentes. Então, realmente, acho que é um desafio. Aí eu fiquei tentando sintetizar, né, quem converge o regulador, né? Como é que o regulador se converge? Porque o exemplo mais recente de convergência que a gente teve, eu acho que foi aquela consulta pública que a Anatel, um trabalho absolutamente fantástico de esforço ali, de empenho, de intelectualidade dedicada dentro do projeto da Anatel, de você transformar a convergência em um nome, mas que muito bacana, em simplificação regulatória, né? Você fazer simplificação a partir da convergência de regulamentos, normativos, mas trazer para a sociedade algo que elimina 40 resoluções numa tacada. Então, você transforma, sei lá, 2.000 artigos em 300. 300 ainda é muito, mas, de fato, eu acho que é uma tentativa muito honesta e muito honrosa de se trazer para o setor. Olha, estamos aqui amadurecidos, são mais de 20 anos de trabalho que a gente tem, já estamos prontos para um passo a mais. Então, digamos, talvez seja a regulação 4.0 da Anatel, não sei, mas imagino que a gente entre realmente agora num estágio mais detalhado e um estágio onde a Anatel também, provavelmente, se mostra mais pronta para entrar naquilo que eu acho, que foi um pouco do que eu abstraí de mais importante do que o Lucas me trouxe, dentro daquele triângulo que ele fala do que é importante a gente pensar na cadeia de valor, na sustentabilidade das redes. Eu acho que o setor de telecom, especialmente na TIM, né, que é onde eu tenho uma experiência maior em relação ao que a gente trabalha como business e, obviamente, como é que as políticas públicas se relacionam com isso, a gente percebe muito claramente que hoje você tem uma dificuldade, não vou chamar de dificuldade, mas você tem um desafio importante de tentar equacionar uma necessidade cada vez maior de investimento e uma necessidade que resulta em um resultado não necessariamente acompanhando a expectativa do retorno. Então, assim, de que forma equacionar isso, a gente enxerga muito nessa perspectiva da mudança da cadeia de valor digital. Né, acho que a Ana Paula foi muito feliz quando falou que você não consegue ter a simetria daquilo que não está na mesma camada, mas, justamente, acho que você tem assimetrias sobre aquilo que não é igual, né, aquilo que, de fato, causa, talvez por um processo de inovação, talvez por um processo de desregulação, desde a gênese daquele novo produto, você transforma aquilo em substitutivo a ponto de, naturalmente, transformar, a partir daquela assimetria aparente, aquela assimetria prática entre dois produtos, você transformar aquilo em algo que deixa menos competitivo aquilo que você presta, aquilo ali também arrecada valor que antes pertencia a um elo da cadeia, e agora passa a estar em outros momentos, né, em outros elos daquela cadeia. Então, como é que a gente resolve isso? Porque acho que o problema é muito prático. O problema é, se a gente não tiver investimento suficiente nas redes, a gente daqui a pouco não tem rede para surfar aquilo que a gente precisa no ambiente 5G. Né? Como é que você vai ter inovação sem rede? Como é que você vai ter investimento sem expectativa de retorno? Então, acho que é um dilema muito prático. Assim, não é uma questão que a gente está aqui discutindo ou propondo. Ontem o nosso CEO trouxe uma lógica que a gente vem acompanhando ser mais bem desenvolvida na Europa, né? A Next Neutrality, onde você não só pensa em neutralidade como um aspecto mais etéreo, né? Que eu acho que o Lucas também comentou, quando você muda o Title II nos Estados Unidos e nada muda,
tem um significado importante de que não necessariamente mudar as regras e deixá-las mais abertas e permitir que a competição seja um pouco mais paritária significa algo problemático para o restante da cadeia digital. Então, assim, nesse debate, quando a gente fala em convergência, né, eu não sei ainda como que a Anatel consegue se inserir nisso, né, de que forma a gente enxerga a Anatel evidenciando essa falha de mercado, trabalhando para resolvê-la. Na nossa concepção, ela existe. De que forma você consegue trabalhar dentro do triângulo de grandes desafios, o desafio da sustentabilidade das redes, e de que forma a gente consegue também ter até uma segurança jurídica, uma perspectiva legislativa de que também é um órgão regulador quem deve se debruçar sobre isso. Então, a visão que a gente tem trazido, e tentando também transportar um pouco, que foi a fala de abertura do Griselli como presidente da Telebrasil, né, de que a gente precisa dar um passo adiante, para quando a gente fala de neutralidade de rede, não se transformar em algo simplesmente voltado para a liberdade de expressão ou algo voltado para uma possibilidade de que não é, né? Quando a gente fala de neutralidade de rede, a gente está falando de business. A gente está falando aqui, de fato, de como que um determinado usuário, como que um determinado business que se debruça sobre a nossa rede consegue ter uma melhor ou pior qualidade entregue, e a qualidade do serviço de telecom é basicamente um insumo para a inovação. Então, assim, quando você entrega essa inovação para um player, e eu acho que, mais uma vez, quando a gente fala das assimetrias que existem dentro do próprio mercado OTT, né? Quando você entrega um plano de serviço diferenciado por resolução, né? O cliente pode ter uma resolução melhor, uma resolução padrão, e aquilo tem um custo diferenciado, a gente não conseguir trazer isso para o setor de telecom, parece que a gente está engessando o setor de telecom e deixando a gente um pouco mais amarrado em relação justamente a um setor que precisa inovar cada vez mais. Então, assim, a nossa fala aqui em relação a TIM, que são falas iniciais, mas acho que pelo avançado da hora vai acabar se transformando também em falas finais. Acho que o que a gente tem para contribuir aqui com esse debate, que não é novo e também não se resolve agora no curto prazo, é que esse é um ponto de atenção fundamental, né? A gente está falando aqui realmente de algo que vai definir a existência de redes sustentáveis ou não, e nisso você soma vários outros pontos. Você tem aí a questão das PPPs, como elas são definidas hoje, tem a questão das redes neutras, de que forma elas se inserem no mercado, você tem a questão dos novos entrantes, de que maneira que a regulamentação deve absorver esses entrantes depois do fantástico resultado do 5G, com bilhões investidos pelos novos entrantes. Então, assim, eu acho que não vai faltar emoção para o trabalho do Abraão, dos colegas da Anatel, isso é fato. Acho que vai ter uma nova década aí de grandes desafios, uma década de 5G que não vai ser uma década simples. A gente vai se debruçar realmente cada vez mais com essa proximidade de setores que são diferentes, mas permitem assimetrias graves que a gente precisa observar. E a TIM está aqui para contribuir, está aqui para definir de forma muito objetiva seu posicionamento e também, obviamente, para a gente tentar fazer com que esse mercado seja mais sustentável. Era isso, Leandro. Marcelo, obrigado. Bom, enfim, pelo cronograma que eu tinha aqui, eu teria aqui algumas perguntas para fazer, mas eu acho que como faltam aí 10 minutos para acabar o horário, eu prefiro abrir para a audiência. Se alguém tiver alguma pergunta que queira trazer à mesa, enfim, eu só pediria para se identificar e dizer para quem está dirigindo a pergunta. Por favor. Não, acho que ela tem um microfone lá para você. Por favor. É que eu atrapalhei a programação dela, maldade, porque a programação aqui eu tinha que fazer algumas perguntas primeiro, mas faltando 10 minutos, acho melhor abrir para vocês e, enfim. Legal. Obrigado. Eu sou o Bruno do Amaral. Está funcionando? Tá. Sou o Bruno do Amaral, do Teletime, e eu queria saber do querido Abraão, o Emanuel Campelo falou agora há pouco sobre essa questão de flexibilização de algumas, da norma 4 ou da neutralidade de rede. Isso dialoga com essa questão de convergência, como é que você vê essa possibilidade da Anatel começar a ter que regular acima da camada onde ela regula atualmente? Porque, ao mesmo tempo que pode existir falhas de mercado, eu imagino que atuar nisso também pode gerar novas falhas de mercado. Bem, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a gente só pode atuar dentro da nossa competência. Segundo, a gente precisa entender
que é aquele conceito de one size fits all não existe. Então, não existe uma solução mágica, simples e fácil para todo e qualquer problema. E a gente tem que pensar o seguinte, olhando objetivamente para aquilo que você falou, assim, nós temos desafios e desafios. A gente tem os desafios do ecossistema de telecom dentro do mandato da agência para fins da missão da agência. E aí essa questão que foi colocada da neutralidade de rede, nós precisamos interpretar que o princípio da neutralidade de rede ele permanece válido e continuará sendo válido. Só que a forma como a gente interpreta isso e aplica isso ao longo dos anos vai precisar de uma mutação a partir do momento que os problemas surgem. Não estou dizendo aqui que a Anatel vai revisar o conceito de neutralidade de rede, porque eu não acho que a gente tem que criar solução para um problema que não existe. Mas eu entendo que, à medida que surjam problemas, especialmente por conta dos desafios que a rede 5G vai trazer, do ponto de vista dos modelos de negócio, a gente, eventualmente, vai ter que revisitar determinadas questões, não no sentido de dizer não existe mais neutralidade de rede. Não, mas a neutralidade de rede, hoje, dentro do contexto, do novo contexto, se manifesta assim, 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 assim. Então, objetivamente, em relação a essa questão, eu acho que isso é um ponto que está dentro da nossa competência. Agora, existem coisas que não estão, mas que eu acho que merecem um debate. Um exemplo que o presidente Baigorre traz diz respeito a questões objetivas que a Anatel tem sido demandadas. Ele sempre cita quando a gente é questionado por desligamento de um aplicativo por uma questão da justiça. A gente simplesmente olha e diz assim, olha, vou encaminhar, mas eu não posso mandar fazer nada, porque, objetivamente, a Anatel não tem poder sobre outras camadas. E aí o debate que nós precisamos ter ele é vasto. Eu não estou dizendo que nós temos que empoderar a Anatel. Eventualmente, pode ser criar um outro órgão ou não, ou ter apenas um tratamento legal e não infralegal. O ponto que eu acho que nós precisamos entender que nós estamos diante de um novo ciclo. Nós estamos, claramente, o 5G traz um novo ciclo para o futuro. E esse novo ciclo traz, como o Marcelo colocou, muitos desafios. E aí eu encerro aqui a minha fala, dentro desse contexto, falando uma frase que eu ouvi de um amigo ontem. Ele disse o seguinte, que a variedade é o sabor da vida. Não estou querendo dizer que gostaria que isso fosse interpretado dentro do contexto que a gente está falando aqui. A gente tem muitos desafios, nós precisamos interpretar isso e viver isso dentro da necessidade que a gente tem e olhando de peito aberto, porque os problemas existem para ser resolvidos. A gente tem que resolver os problemas. Eu acho que a principal mensagem que tem aqui, que a gente tem que colocar aqui, é que o regulador precisa existir para resolver problemas, não para criar problemas, mas para resolver problemas. Bom, obrigado. Alguém tem aí algum questionamento que queira fazer a mais? Ou senão passa, de repente, para a gente fazer algumas considerações finais de cada um dos participantes aqui do painel em 30 segundos, para poder manter o horário aqui. Daí eu começo por você, Abraão, para a gente manter a ordem que a gente fez no início. Não, só queria agradecer. Eu acho que a principal mensagem que a gente precisa colocar aqui é de que nós estamos num novo ciclo. Isso é muito claro para mim. Não só porque saímos da pandemia, mas porque nós estamos iniciando uma nova etapa, novos agentes surgindo, um ambiente econômico novo que está eclodindo. Então, nós precisamos ter em mente que nós precisaremos dar, eventualmente, novas soluções que podem ser diferentes, podem ser inovadoras, mas que necessariamente novos problemas vão surgir. A gente está diante de um novo ciclo. Dentro da agência, eu vejo isso com muita clareza, e a gente vai precisar
saber encarar isso, não necessariamente com soluções iguais, mas tendo a perspectiva que nós estamos diante de uma nova fase de todo esse ambiente, todo esse mercado. Obrigado. Obrigado, Bruno. Perceval, seus... Piorou. É só para agradecer também, eu acho que é um debate que não começou agora e está muito longe de se encerrar, né? Essa própria questão sobre regulação, sobre quem regula, sobre se autorregula, ele vai mudando à medida que mudam os cenários, mas os problemas que a gente discute de forma crônica, aí entra questões transversais, como essa questão de neutralidade de rede, que era uma questão que eu gostaria muito de debater aqui, até porque, em outros momentos, tem se usado isso para o bem e para o mal, tem se usado a questão da neutralidade de rede como uma coisa... algumas coisas não são absolutamente neutralidade de rede, e as pessoas colocam, não pode fazer porque é neutralidade de rede. Toda vez que a rede for privada, por exemplo, você vai criar uma internet para automóveis, e lá você regula de uma forma diferente, não está a neutralidade de rede envolvida aí. A neutralidade de rede está envolvida no princípio geral da internet, onde o meu tem que ser neutro e as pontas se resolvem. Então, a menos que você queira, por exemplo, tirar a Rússia, como estava querendo e não se deixou, do ecossistema do DNS e tal, questões mais gerais, o resto não afeta a neutralidade de rede, o resto é questão da rede, como você gere sua rede normalmente. Então, assim, acho que está muito mal explicado e mal entendido, então se usa isso para tudo. Então, acho que é uma questão que eu queria deixar aqui como legado dessa reunião. Obrigado, pessoal. Acho que até pode ser um tema aí para um painel do próximo Telebrasil. Lucas, por favor. Talvez alguns conceitos, o conceito de círculo virtuoso, a sustentabilidade de investimentos. Ontem o ministro Guedes falou de investimentos do setor, da infraestrutura, criação de empregos, tributos, e conecto isso com a função que tem os atores da cadeia, né? Então, para mim, os conceitos mais interessantes são isso, e concordo que não tem um one size fits all, né? Que tem que encontrar quais são os pontos que tem que mudar para que a cadeia seja virtuosa. E tenhamos carros conectados e os postes são sexys também, né? Obrigado, Lucas. Ana Paula, por favor. Obrigada, Leandro. E sem dúvida nenhuma, não existe, não podemos deixar o one size fits all. E acho que o trabalho da GSMA é muito feliz até ao tentar mapear essas diferentes caras, né, dos atores dentro desse ecossistema digital. É um desafio realmente muito grande, e o que é verdade hoje talvez não seja amanhã em termos de modelos de negócio mesmo. Mas quando a gente fala do círculo virtuoso, a gente falou aqui muito, né, dos provedores, da rede, a gente falou do ecossistema digital e a gente não trouxe o consumidor. Acho que é importante a gente fazer o exercício da relevância desse círculo virtuoso em termos da própria demanda de consumo, né? Não adianta a gente ter rede sustentável se não tiver interesse do consumidor naquela rede. Então, acho que é importante o exercício ser feito considerando os vários agentes. E vou reforçar, acho que valeria a pena um painel só para discutir a temática de neutralidade de rede, porque, sem dúvida nenhuma, ela tende a ser utilizada para muita coisa, para além da sua função, que é extremamente técnica. E, muito embora a problemática em torno, até do que a gente tem hoje no Marco Civil, em torno da neutralidade, se esperava um desafio muito mais complexo e na prática, se mostrou que as redes conseguiam funcionar e não se concretizou esse suposto problema, né? Acho que o Abraão até colocou muito bem a frase que se usava bastante, né, de uma solução em busca de um problema. É lógico que o tempo mudou, mas acho que essa reflexão é importante para a gente não cair no vício de usar a neutralidade nem como obstáculo e nem como uma justificativa para determinados contornos de mercado e de acordos comerciais. Mais uma vez, Leandro, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ana Paula. Marcelo, por favor.
Obrigado, Leandro, pelo espaço. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu me sinto sempre muito honrado de estar ladeado de oradores brilhantes, que a gente, de fato, acho que a gente cresce quando a gente tem a oportunidade de escutar e de dialogar e de refletir sobre o que a gente escuta de pessoas brilhantes. E, enfim, acho que minha mensagem é falar do papel da TIM, né? A TIM, esse ano ainda vai ter 5G de verdade, como a gente costuma dizer, nas 27 capitais, de acordo com o trabalho da AEF. Então, o trabalho da AEF é magnífico e acho que isso... A gente já tem 70 milhões de clientes que vão começar, obviamente, aí num patamar de crescimento a experimentar essa revolução tecnológica. A gente espera que o conteúdo, que vai sempre existir a partir do momento que você disponibiliza a rede, esteja presente dentro dessa rede, né? A gente consiga também fomentar um ambiente de inovação das aplicações, porque a Ana Paula também, mais uma vez, muito feliz, não tem razão de ser nem do 5G se você não tiver aplicações 5G para ela. Então, de fato, isso é fundamental. E o nosso compromisso, obviamente, é muito sério em relação à sustentabilidade, em relação à rede, porque é o que a gente faz. Hoje a gente já tem 4G em 5.300 municípios. Então, o 5G vai chegar num caminho também de expansão. E, para isso, é óbvio, a gente precisa que a cadeia seja cada vez mais sustentável e reequilibrada, porque, a partir do momento em que você tiver um gap entre aquilo que é investido e aquilo que tem retorno, de fato, aquilo passa a não ser sustentável, e não sustentável como uma palavra que merece várias acepções, mas sustentável como aquilo que simplesmente não tem sentido econômico. Então, acho que é essa a contribuição que a gente, como time, pode dar aqui para o painel. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado. Queria agradecer aqui à mesa a participação de todos. Queria agradecer aqui a quem quis prestigiar esse workshop, dado que tinham outros 3 para escolher, eles resolveram escolher o daqui. Então, o painel com o Telebrasil tem mais 2 sessões de workshop ao longo da tarde. Então, queria só agradecer a todos. Obrigado.